Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nath do canal Nath Ru e hoje tô aqui para fazer uma resenha do livro Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Sim, eu sei que esse livro aqui já é um livro antigo, se não me engano é de 1998, o que não é tão antigo assim, se a gente pensar em idade de livros. Mas enfim, já não é um lançamento, muita gente por aí tem uma resenha sobre ele. Mas mesmo assim eu queria muito falar sobre ele, porque foi uma leitura muito especial pra mim. Em primeiro lugar, porque foi minha primeira leitura de 2019. E em segundo lugar, por todo o conteúdo que tem, por todas as reflexões que ele me trouxe. E eu queria falar um pouco sobre isso, as minhas impressões às vezes te ajudam a decidir sobre ler ou não ler. Ou, enfim, se você já leu e tá procurando só um diálogo, vamos dialogar aqui, inclusive aceito os comentários aqui embaixo sobre o que você achou ou sobre o que você acha que vai acontecer, enfim. Também gostaria que você deixasse seu like. Deixaria realmente muito feliz, porque dá um trabalhinho fazer vídeo. E é isso. Se você não gostar dessa resenha e quiser que ela seja melhor, por favor, comenta aqui embaixo como ela poderia ser melhor. Além de dizer, ela não tá boa. Ela não tá boa porque eu acho que faltou isso, isso e isso. Isso realmente vai me ajudar muito a crescer no meu trabalho. É isso. Enfim, e eu sou professora, gente, de curso, eu faço letras em inglês, eu ainda não sou graduada, eu sou graduanda. E se você quiser saber mais sobre isso, tem outros vídeos e terão outros vídeos no canal sobre isso. Então já dá uma vasculhadinha aí e fica esperando pelos próximos. Se inscreve se você gosta de literatura, se você gosta de dar aula, se você quer fazer licenciatura, então se inscreve aí e vamos dialogar sobre isso. Também vou deixar no box de informações no meu Instagram, então se você quiser me mandar um DM perguntando qualquer coisa ou me dizendo sua opinião, se você não se sentir confortável de fazer isso nos comentários, tudo bem também, tá bom? É isso, um beijo. E um beijo assim no meio do vídeo, um beijo. Tô me retardada. Mas enfim, vamos falar agora sobre Ensaio sobre a Cegueira. Gente, que livro, né? Que livro. Em primeiro lugar, eu queria dizer que no início eu achei que eu fosse ter uma resistência à leitura. Foi até um livro que eu comprei muito empolgada na Saraiva porque tava mais barato. E, enfim, geralmente eu compro meus livros na Amazon, tá? Amo a Amazon, mas nesse momento eu comprei na Saraiva porque tava mais barato lá. E eu fiquei muito curiosa, e essa edição aqui especificamente da Companhia das Letras, a Companhia das Letras lançou um box do Saramago, e todas são com letras, caligrafia, de algum artista nacional brasileiro, porque Saramago é português, então, enfim, então, brasileiro, e essa aqui é a caligrafia do Chico Buarque. Então eu achei essa edição muito linda, a cor é linda. Tem outras também, não outras cores desse livro, tá, gente? Os outros livros têm outras cores e outras caligrafias. Tem um que é da Fernanda Montenegro, não lembro agora qual é. E enfim, mas eu já tô ansiosa pra ler mais coisas do Saramago, mais coisas dessa edição. Eu tô realmente muito apaixonada. Eu vou deixar o link do Ensaio sobre a Cegueira aqui embaixo, caso você queira comprar. E também de outros, que eu tô na minha wishlist aí, entendeu? Inclusive vou deixar minha wishlist aqui também, caso você queira ver as coisas que eu tô querendo comprar. Eu já tenho muita coisa. Inclusive, se ainda não tiver saído, vai sair um book haul meu, falando sobre tudo que eu tenho que ler, tanto em termos acadêmicos, para licenciatura, quanto em termos de literatura mesmo, pra mim. Então, esse livro, assim como outros do Saramago, pelo que me falaram, eu não pesquisei muito sobre isso, tá, gente? Mas ele é escrito, ele tem parágrafos, mas os capítulos não tem título e não tem um diálogo, uma caixa de diálogo no formato que a gente costuma ver, com travessão e tudo mais. Não tem pontuação que não seja ponto final, só tem ponto final. Então é assim, é um bloco, às vezes são 3 páginas de um parágrafo, sabe? E tudo em blocos. Eu não sei se dá muito bem pra ver, eu vou tentar mostrar pra vocês. Calma aí. Alguma coisa que não esteja marcada, porque eu marquei 2 partes. Assim, olha. E aí aqui, ó, observem que tá cheio de marcaçãozinha. Mas enfim, isso é uma coisa que pode incomodar um pouco se você não tá acostumado com esse tipo de leitura. Isso é um procedimento pra causar uma estranheza no leitor mesmo, assim, é proposital. Se tá estranhando, tá bom, tá certo. E no início, eu achei que eu fosse muita resistência a isso e fosse demorar, sei lá, 1 mês e meio pra ler.
Mas eu consegui ler em uma semana. Queria até ter lido em menos, tinha planejado pra ler em 3 dias, mas assim, uma série de coisas aconteceu e acabei que não li. Mas mesmo assim, uma semana é um bom tempo pra ler um livro. E ainda assim foi uma leitura muito agradável. A partir do momento, assim, acho que depois do primeiro capítulo, eu já nem lembrava mais disso. Eu conseguia ler, mesmo que os diálogos estivessem em sequência, separados apenas por vírgula. Então, assim, uma fala, vírgula, outra fala. É isso. Você sabe que outra fala porque começa com letra maiúscula. É só isso. E depois eu já consegui pegando entonação na minha cabeça. Assim, o estranhamento, ele veio no início e depois eu consegui me acostumar a ele. O que é muito interessante, porque eu acho que algumas vezes ele fala disso no livro, como a gente se acostuma às coisas. Então, assim, é um procedimento que eu não sei, pelo que eu entendo, é dele nos livros, mas ele fala nesse livro disso especificamente, sobre como a gente se acostuma até ao caos, até o que não é bom, ou que no início a gente achava que não era bom, mas depois a gente incorpora aquilo pra gente. Isso é bom por um lado, como por exemplo no caso da leitura, que me fez terminar a leitura, mas por outro lado pode ser ruim, né? Dependendo ao que a gente tá se acostumando, pode ser uma coisa muito negativa. Então eu acho que esse livro, só pelo procedimento de escrita dele, ele já traz isso, além dele passar essa mensagem em alguns momentos do livro também. Então basicamente o que acontece aqui é que, do nada, as pessoas ficam cegas. E a cegueira delas é uma cegueira branca. Geralmente as pessoas que são cegas relatam que elas não veem nada, veem tudo escuro, mas eles veem tudo branco, tudo claro. E começa o caso com um rapaz que tá no trânsito e do nada ele fica cego, ele fica desesperado, porque ele não tinha nada, ele nem usava óculos, é uma coisa que ele fala o tempo todo. E mesmo assim cegou. E aí depois dele foram aparecendo vários casos. E tantos foram os casos que o governo decidiu deixar essas pessoas em quarentena, porque supostamente seria contagioso. E aí eles foram para uma quarentena e o lugar que escolheram foi um manicômio. Não foi proposital, assim, pelo autor, acredito eu que tenha sido proposital sim, porque em algum momento a coisa tange ao caos da loucura. Então, sim, pelo autor foi proposital eles pararem no manicômio, na quarentena. Mas no livro, os governantes é o lugar que tinha sobrando e que era do governo que eles poderiam colocar. E dali se desenrola toda uma nova sociedade que não enxerga. No meio de tudo isso, tem uma pessoa que enxerga, que é a mulher do médico. Tem um médico na história, ele é um oftalmologista, inclusive, e ainda assim ele não vê. Isso é muito interessante. Por quê? Esse livro, para que vocês entendam, ele é toda uma metáfora, todo. Inclusive, uma recomendação que eu faço, e talvez eu esteja errada, se você discordar, já leu, discordar, pode botar aqui embaixo, mas é que não leia pelo final, não leia para descobrir o mistério, sabe? Não leia como se fosse um suspense que você tá descobrindo o mistério. Leia pegando as entrelinhas, pegando as metáforas, pegando aquilo que a gente pode trazer pro nosso hoje. É esse o interessante dessa leitura, é você adaptar a nossa realidade de hoje. Quantas coisas a gente não vê, sabe? E porque o final é bom e tudo mais, mas não... Eu acho que assim... Eu acho que até a página 100, são 310 páginas, até a página 100 eu tava interessada em saber o final. E depois dela, as coisas que foram acontecendo foram me chamando a atenção num nível de que eu não tava nem aí pra qual seria o final, sabe? Quais eram as respostas que eu queria ter. Eu acho que eu tava degustando o livro, sabe? Refletindo, e isso é tão gostoso, gente, num nível que só quem leu consegue comentar isso também, assim. Claro que muita gente pode ter lido e não ter gostado, até mesmo pelo procedimento e tudo mais, porque quem não se acostuma pode se tornar um pouco maçante essa leitura do jeitinho que é, mas se você pega o que tá escrito ali, gente, assim, é genial, num nível que nem sei. E basicamente é isso, o livro fala dessa cegueira e dessa nova sociedade que se funda a partir disso. Os personagens, eles não têm nome. Do início ao fim, eles não têm nome. Você não vai ver o nome de ninguém. Então, ele fala... Tem o médico,
tem a mulher do médico. Tem o primeiro cego, que é o cego do carro, e tem a mulher do primeiro cego. E tem a rapariga dos óculos escuros, tem o rapazinho estrábico, e tem o velho da faixa preta, o velho da bandana preta, esqueci, enfim. Mas é isso. É muito interessante porque eu acho que ao não dar nomes, a gente consegue se identificar muito mais com as situações. E também é um outro procedimento que ele usa de estranheza, porque do início ao fim você sabe de quem tá se falando, você consegue entender tudo. Eu, pelo menos, pegava tudo. E mesmo assim não tem um nome, sabe? A Natália, não. E o livro inteiro é esse jogo de metáfora pra nossa atualidade. E se você perde isso, você perde o livro, honestamente. E eu acho que algumas reflexões são muito interessantes. Acho que uma delas é da cegueira coletiva que a gente vive atualmente. Eu acho que essa cegueira, ela fala muito do ódio, da indiferença, desses sentimentos ruins, das ilusões que a gente cria pra conseguir manter. Mas eu acho que tem um outro lado também, falando dessa adaptabilidade humana às situações boas e ruins. E como essa adaptabilidade, muitas vezes, também podendo ser vista como comodidade, elas atrapalham a gente. E por outro lado ajudam, como eu já disse, porque algumas vezes a gente não tem solução, então a solução é se adaptar, é sobreviver. Só que muitas vezes sobreviver é nem viver, sabe? É não estar nem vivo. E eu acho que essa é uma mensagem que ele passa bastante, assim, sabe? Como vale a pena a gente estar aqui sobrevivendo ou tá na hora de a gente começar a viver, sabe? Pelo menos foi isso que eu senti, gente. Essa é uma impressão minha nessa leitura e eu gostaria muito de ouvir outras, então, se vocês quiserem deixar aí embaixo, vai ser ótimo. Então, por isso, apesar desse procedimento dele, eu acho assim, com os procedimentos que ele usou de escrita, não apesar de, mas por causa deles, eu recomendo ainda mais essa leitura, porque ela é interessante, ela te tira da sua zona de conforto, assim, 1000 vezes, e ela te faz pensar muito sobre a morte, te faz pensar também sobre os direitos humanos, pelo menos pra mim, algumas vezes me fez pensar sobre isso, porque em algumas situações, que eu não vou falar quais pra não dar spoiler, né, mas enfim, tem uma situação em que pessoas são assassinadas e enfim, e você pensa, só que é num cenário bem grotesco, onde essas pessoas fizeram uma merda muito grande e as merdas são relatadas, então assim, você tá de pertinho ali vendo, e assim, eu como mulher, o que aconteceu mexeu pessoalmente comigo, e aí te faz pensar um pouco, porque é difícil essa questão, porque ao mesmo tempo que a gente não pode perder a nossa humanidade, a gente não pode perder de vista que todos nós erramos, a gente que julga que o nosso erro é maior do que o outro, isso é parte de uma cegueira coletiva também. Individualista ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê algo tão grotesco se passando, realmente difícil não tomar partido. É muito difícil. Então, é uma leitura que vai te instigar do início ao fim. Pode ter um momentinho ali que fique meio monótono quando você pensar assim, tá ficando meio chato, acho que devia acabar. Vem um plot twist e você fala, meu Deus, que leitura dos céus. E é isso, gente. É engraçado eu estar falando isso, porque o Saramago, inclusive, era ateu. Mas, enfim, que leitura incrível, que cara incrível, que eu recomendo muito, 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 muito. Então, eu não achei uma leitura difícil, apesar do que eu falei. Eu acho uma leitura fácil, média, intermediária. Fácil também não, mas intermediária. Só depende do que você está acostumado ou acostumada a ler. Depende da sua idade, da sua maturidade para conseguir refletir certas situações. Então, talvez se no início não fluir pra você, tenta mais um pouco. Ou tenta em outra época. Eu acho que talvez sirva melhor. Mas eu acho que a maior dica desse livro seja você ler metaforizando tudo. E aí te ajude a chegar em algum ponto. Eu queria ler alguns trechos aqui. Acho que vão ser só 2, mas enfim. Eu marquei vários, mas esses 2 principalmente me tocaram muito. O primeiro trecho O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas, já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. E é isso, gente. É esse o impacto. Gente, o medo cega muito. E em outras situações isso se mostra aqui, sabe? Como o medo,
ele faz a gente ficar não só odioso do outro, mas irreconhecível. É como se nós estivéssemos em espécies diferentes. Como a partir do medo, a gente toma uma postura de ódio, rancor, indiferença e até de matar e de, sabe? E isso não é só visto em uma situação aqui, não. Tem outra também, que é a situação dos soldados. Só pra quando você for ler você entender. Mas é isso, porque na quarentena tem os soldados que protegem. Basicamente isso. O pessoal, pra eles não saírem. Assim, se eles saírem, eles são mortos porque eles não podem contaminar os outros. Todo mundo que tá ali fora. Enfim. E aí, o meu segundo trecho que eu queria dizer é uma parte que é assim, olha. Está visto que aqui já ninguém se pode salvar. A cegueira também é isto. Viver num mundo onde se tem acabado a esperança. Mas é basicamente isso, gente. Então, eu acho que cegar para as esperanças, então, assim, se você já não vê mais esperança, se você... Isso também é um certo tipo de morte, né? Não que não possa ser reversível, tá? A gente... É o contrário, eu acho que esse livro, pelo menos, me instigou a tentar ver e sentir as coisas de uma maneira diferente. E eu acho que esse que é o interessante, assim. Não é você olhar e falar, realmente, se não tem esperança, acabou tudo. É tipo, então, onde eu posso achar esperança, sabe? Como eu posso mudar o cenário à minha volta? Como eu posso ver as pessoas, ver as situações, ver além do óbvio, sabe? Porque eu acho que se a gente vê tudo de maneira tão superficial, a gente não tá vendo de verdade, né? Eu acho que a gente tá meio que cego pra realidade. E eu acho que é parte da mensagem desse livro. Ou eu tô viajando muito, né, gente? Também tem isso, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não, avisa aí o porquê. Eu sei que as minhas conversas não são muito lineares. Eu dou um pouquinho de voltas pra chegar onde eu tenho que chegar. Mas eu acho que é um jeito mais gostoso, informal e bate-papo de fazer esse vídeo do que eu ficar falando um roteirinho e etc. Uma segunda dica para vídeos longos assim é... Coloque na velocidade 2, gente. Vai pra configurações e velocidade 2. E é isso. Sucesso. Deixa seu like ou seu dislike. Comenta aí o que você gostou, o que você não gostou. E me segue lá no Instagram. Me manda uma DM falando se você preferir. E é isso. Um beijo. Espero que você goste. E recomendo muito esse livro aqui. Pra mim é um 5 estrelas, sem dúvida, assim, sabe? É genial demais. E eu acho que só lendo pra entender. É isso. Leiam.